abrir a sua Bíblia e ler comigo. Caso você não tenha trazido a sua Bíblia, vai estar projetado ali, pronto. E eu vou ler hoje na NVI, se a projeção puder me ajudar, para que esteja na mesma tradução que a minha, eu agradeço demais. Diz assim: o Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o santuário. Te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todos os teus planos. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos o Rei quando chamarmos. Curva a sua cabeça. Quero fazer uma breve oração com você agora. Deus Santo e amado, dá-nos, ó Senhor, o entendimento da profundidade do que está aqui mencionado na Tua Palavra. Abre o nosso coração e faz dele uma terra fértil, para que germine a esperança e a glória de Cristo Jesus. É no nome do Teu Filho que te pedimos. Amém. Meus queridos, o livro de Salmos, ele é o maior livro da Bíblia. São 150 canções, é isso mesmo. Os Salmos, eles são canções de adoração, de oração e de intercessão a Deus. E muitos Salmos têm diversos autores. Então você vai ter salmos aqui que são de Moisés, você vai ter salmos que são de Salomão, você vai ter salmos que são de autoria que não se conhece, anônima, e vai ter uma porção deles, uma vasta porção deles, a maioria inclusive, que foi escrita por Davi. E esse Salmo 20, ele foi exatamente escrito por Davi. E o Salmo 20, ele se comunica diretamente com o Salmo 21. É um salmo que Davi escreveu para ensinar o povo a orar por ele quando a nação fosse à guerra. Haja vista que Davi era o chefe da nação e, por consequência, também o chefe do que naquele tempo seria as forças armadas, o chefe do exército de Israel. E esse salmo, como eu disse, ele era cantado numa espécie de oração, numa espécie de intercessão, todas as vezes que o império ou o reino de Israel, sob a liderança de Davi, ia a uma determinada guerra. Era um salmo que pedia a proteção de Deus, era um salmo que demonstra a confiança em Deus e que celebra a Deus como sendo aquele que provê as nossas vitórias. Eu quero lhe convidar a, desde já,
a gente ir meditando nos versos deste salmo. O versículo 1, ele começa com o clamor da nação para que Deus ouça o rei no dia da angústia. O texto diz assim, o Senhor te ouça no dia da angústia. E se há uma intercessão, um clamor, um pedido, uma oração, para que Deus ouça a Davi no dia da angústia, é porque está desde logo estabelecido, está desde logo pontuado, que os dias de angústias eles vêm. Não é se a angústia vier, ouça a Davi, ó Senhor. Não, não, não. É quando a angústia vier. Sabe, eu quero lhe dizer que, tal qual na nação de Israel, os dias de angústias, eles também chegam ao nosso calendário. Na vida de todo mundo, na jornada de cada humano nessa terra, existe aqueles dias turvos, existe aqueles dias de angústia. Aliás, há algumas respostas que a gente só recebe de Deus no dia da angústia. A gente só sabe que Deus cura porque um dia alguém ficou doente e Deus interveio e restaurou para curar. A gente só sabe que Deus consola porque houve um dia em que alguém entristecido foi consolado pelo Senhor. A gente só sabe que Deus conforta porque alguém já passou pelo luto e foi confortado pelo Espírito Santo do Senhor. Então eu lhe digo, existem dias de angústias, eles virão. O que nós temos de estar preparados é para interceder a Deus, para que Ele chegue a nós com vitória nesses dias. Ao invés de abrir um flanco para o desespero, que a nossa resposta ao dia de angústia seja no clamor e na oração. E aí o versículo é assim: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. É muito interessante essa linguagem que Davi escolheu para se referir a Deus. Usualmente, os israelitas, quando querem lembrar dos patriarcas, eles dizem o Deus de Abraão. Ou eles dizem assim, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mas aqui, Davi escolheu dizer só assim, o nome do Deus de Jacó te proteja. E por que é interessante isso, pastor? Se você parar para ver a história dos patriarcas, Jacó era o mais fraco deles. Abraão saiu da sua parentela e logo que chegou em Canaã, se estabeleceu como um homem próspero, rico, como um homem estratégico. Isaac, sendo a segunda geração de Abraão, permaneceu na sua terra e do mesmo jeito. Já Jacó não. Desde muito jovem, por conta de um episódio, de uma trama que ele fez, ele teve de fugir, porque ele era mais fraco que o seu irmão. E ele havia passado a perna no seu irmão, que além de forte era valente. E ele teve de fugir. E tendo ele de fugir, ele teve de ir a uma terra estrangeira. E como imigrante estrangeiro, ele obviamente
era mais fraco do que aqueles que residiam já na terra que ele foi. E aqui se percebe que o povo está clamando a Deus como quem diz: o Deus que protegeu o fraco Jacó. E isso nos é muito esperançoso. Porque muitas vezes a gente é o lado mais fraco de uma briga. Muitas vezes a gente olha para a gente e se vê muito fraco, muito incapaz. Diante de grandes problemas insolúveis que a vida tem, a gente muitas vezes é realmente o lado mais fraco da corda. Mas a nós está uma esperança. Deus é aquele que age pelos mais fracos. Apesar da nossa fraqueza, nós contamos com um Deus que assiste e auxilia aqueles que são fracos. Sabe, se o seu coração hoje está assim ameaçado e abatido, porque você se vê muito fraco, eu tenho a lhe dizer uma coisa: Deus, o Deus de Jacó, é aquele que assiste, é aquele que livra, é aquele que guerreia pelo mais fraco. Jacó também, ele é alguém que nem merecia o que tinha. Quem herdava na tradição judaica era o mais velho. Jacó não era o primogênito. Mas Deus escolheu abençoar Jacó. Eu não sei você, mas o meu coração se enche de esperança quando eu leio isso. Deus é aquele que abençoa gente que nem merece. E cada vez que eu olho para dentro de mim, eu vejo quanto eu não mereço as muitas bênçãos que Deus me dá. Eu não sei se você tem também essa sensação ao olhar para a sua vida, mas nós temos muito mais do que merecemos. Deus é misericordioso em nos dar muito mais do que merecemos. Jacó também é alguém que recebe a proteção de Deus, muito embora ele tenha praticado coisas erradas. O nome dele, Jacó, significa usurpador. Tanto é que quando ele se encontra com Deus de verdade, Deus muda o nome dele. Deus é alguém que está disposto a abençoar gente que tem um passado meio esquisito. Gente que tem uma vida que teve uma vida meio errada. Aliás, muito errada. Esse sujeito, Jacó, é alguém que enganou o seu próprio irmão. É alguém que enganou, por tabela, enganou o irmão e o próprio pai. É alguém com um lado muito obscuro na vida, mas que um dia se arrependeu. Deus é aquele que limpa o nosso passado, que apaga o nosso currículo ruim. E para isso, sabe o que foi que Deus fez? Ele enviou o seu filho, cujo currículo era limpo, cujo passado era ilibado, que era a personificação da santidade e da pureza. E Jesus morreu na cruz por gente como eu e você, pecadores, falhos, cheios de defeitos, cheios de máculas. E agora há uma esperança. E sabe qual é a esperança? O mesmo Deus que perdoou e abençoa Jacó, Ele perdoa e abençoa pecadores que se arrependem e têm a Cristo como seu Salvador. No versículo 2,
povo canta assim: envia-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Aqui o povo lembra que o socorro de Deus, a presença de Deus reside em um lugar, no lugar de adoração. É como se eles lembrassem a Davi que não se deve lembrar de Deus somente nas dificuldades, somente na luta, somente na angústia. Que nós devemos ter uma vida constantemente oferecida na adoração. Por quê? Porque é do santuário de Deus que vem a firmeza para os nossos pés. É de Sião que vem a fortaleza para os nossos ossos. A força que nos faz vencer, ela vem da adoração singela e verdadeira a Deus. No versículo 3, eles clamam para que Deus se lembre das ofertas e da adoração de Davi. Sabe, aqui também nos deixa cheios de esperança. Deus, Ele não se esquece dos nossos serviços, da nossa adoração, das nossas orações. Há um programa no YouTube, Salmoterapia, em que eu gosto de ouvir. Ele trata de saúde mental, e pelos salmos, um sujeito que é médico e também pastor, ele começa a nos trazer esses detalhes que nos ajudam na nossa saúde mental. Ele falou algo muito interessante no dia que trouxe esse salmo. Ele disse assim: Deus se lembra de orações que talvez a gente mesmo já esqueceu. Sabe, isso me marcou muito, porque quantas e quantas vezes nós já não fizemos orações simples e singelas e fomos respondidos por Deus na rotina diária, no dia a dia, e a gente nem lembra mais dessas orações que a gente fez para que tivéssemos a graça de encontrar alguma coisa, de passar por determinado lugar, de sermos protegidos em determinada circunstância. Mas Deus se lembra. Deus se lembra das nossas mais simples e singelas orações. No versículo 4, há uma intercessão. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano. Num olhar avexado, numa leitura rápida, numa leitura apressada, a gente pode imaginar que essa aqui é uma oração para que Deus faça o que Davi quiser, para que Deus nos faça o que o nosso coração quiser, ou para que Deus haja segundo a nossa vontade e o nosso capricho. Mas essa, como eu disse, é apenas uma leitura apressada, que não nos dá a melhor interpretação. Lembrem-se que esse salmo ele é uma intercessão por Davi. E Davi é chamado de o homem segundo o coração de Deus. Ou seja, eles estão certos e confiantes de que Davi, ele já não quer a sua própria vontade, mas ele se submete à vontade de Deus. É por isso que ele é chamado de o homem segundo o coração de Deus. Eles estão certos e confiantes que Davi já se esvaziou da sua própria vontade, de que Davi sabe que a sua vontade é viciada, de que a sua vontade nem sempre é a melhor, de que por não conhecer o futuro e os desígnios de Deus, a sua vontade é limitada e possivelmente errônea.
E assim eles estão clamando para que Deus faça a vontade dele, Deus, em Davi. E sabe por que isso é bom? Porque eles estão absolutamente corretos. A nossa vontade é limitada. Muitas vezes nós queremos algo, e esse algo nós nem sabemos que é prejudicial. Assim como um filho, assim como uma criança pede determinadas coisas que lhe seriam desastrosas, nós também pedimos a Deus algumas vezes coisas que, se Ele nos concedesse, nos seriam um desastre. Por isso, na oração, nós somos chamados à submissão de estarmos segundo a vontade de Deus. Porque, inclusive, o apóstolo Paulo em Romanos nos diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Sabe, eu venho lhe dizer essa noite que as nossas orações, elas não devem ser para que Deus faça aquilo que a gente quer, mas que a gente aprenda a orar conforme Jesus orou. Se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, porém a tua. Nos versículos 5 e 6, nós vemos que a oração, ela enche quem ora de esperança. Ela enche quem ora de confiança em Deus. Nos versículos 5 e 6, o povo, desde já, se propõe a celebrar a vitória pela qual eles estão clamando a Deus. No versículo 5 eles dizem assim: nós nos alegraremos. Olha só, eles ainda estão saindo à peleja. O exército ainda está saindo à peleja. Davi ainda está saindo à guerra. Eles estão orando pela intervenção do Senhor na proteção de Davi. Mas olha a esperança no coração deles. Eles desde já dizem: nós nos alegraremos pela tua salvação. E em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Olha o versículo 6. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. As nossas pelejas, quando elas são regadas em oração, elas já são vencidas de antemão. As nossas lutas, quando são regadas pelas nossas intercessões, elas já têm a vitória garantida. Porque quem peleja por aqueles que ora é o próprio Deus, e Ele não perde batalhas. É por isso que nós não devemos nos lembrar do Senhor tão somente na hora da luta, tão somente no dia da angústia, tão somente nos dias turvos. É por isso que a nossa vida deve ser uma vida de adoração. Por quê? Porque quando assim o fazemos, não somos nós quem lutamos as nossas pelejas, as nossas guerras. É o Deus dos exércitos, aquele que não perde batalha, quem luta por nós. E aí eles, com o coração cheio de esperança, eles já dizem: nós vamos celebrar. Celebrar o quê? Celebrar a tua vitória. Eles já se comprometem a celebrar. E alguém já disse que o que não é celebrado não é repetido. Então essa noite comece a orar.
Ponha-se em oração e se disponha a celebrar desde já pela vitória que Deus concede àqueles que clamam segundo a sua vontade. No versículo 7, e nós já estamos chegando no final, está aqui a razão, a raiz de toda a esperança dos israelitas. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Sabe, esse versículo é muito caro, ele é muito importante, ele é muito significativo para a vida daquele povo. Porque vocês vão se lembrar, eles eram escravos no Egito. E após 10 pragas, foi lhes outorgada a liberdade. Faraó disse: vão embora daqui. E quando eles estão no deserto, eles se veem de repente em um mato sem cachorro, vamos dizer assim no popular. Frente a eles está um rio, aliás, um mar. E nos seus calcanhares, logo atrás, vem o exército do Egito. Com fúria, Faraó, arrependido de tê-los feito livre, quer lhes matar. E é então a nação mais poderosa do mundo. Aliás, a civilização, haja visto que naquela época ainda não tínhamos nação estabelecida. Mas é a civilização mais potente e poderosa do mundo. Que por saber manejar o ferro e o cobre, e por já terem domesticado os cavalos, tinham carros de guerra, com rodas tracionadas por fortes cavalos e ousados cavaleiros. E são eles quem vêm atrás do povo de Israel. Uma nação basicamente de retirantes. Mas aqui é significativo o que eles cantam. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Os egípcios vêm confiantes nas suas poderosas armas de guerra, nos seus veículos tracionados por rodas e cavalos. Mas Deus manda a Moisés que tocasse no mar. O mar se abriu e o povo que não tinha carros, o povo que não tinha cavalos, viu-se vitorioso unicamente pela ação do Deus a quem eles serviam. Uns confiam em grandes estruturas, em grandes poderes, em tecnologias, mas nós somos convidados a crer em alguém que abala grandes estruturas, que confunde tecnologias, alguém que não teme poderes, porque detém todo o poder na sua mão. Nós somos chamados a crer na mão poderosa do Deus dos exércitos, do Senhor que fez os céus e a terra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. É Ele, o Senhor nosso Deus, quem pode nos dar a vitória. É Ele, o Senhor nosso Deus, quem nos dá a vitória. Uns curvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos. Isso quer dizer o quê? Que às vezes nós também caímos. Que às vezes nós também somos golpeados. Que às vezes nós também somos abalados. Mas tem uma diferença. Uns encurvam-se e caem.
Mas nós nos levantamos e estamos de pé. Oh, glória a Deus. Nós nos levantamos e estamos de pé pela força que há no Senhor nosso Deus. Talvez essa seja a sua condição hoje aqui. Você tenha chegado caído, mas eu te convido a levantar e se pôr de pé, não confiando na sua própria mão, não confiando no seu próprio braço, nas suas próprias habilidades e capacidades, mas sobretudo confiando em um Deus que abala estruturas, em um Deus que nunca perdeu uma batalha. Para terminar, o verso 9, o salmista diz: salva-nos, Senhor. Ouça-nos, o Rei, quando clamarmos. Essa fala, ela já não é mais direcionada ao rei Davi. Ela é um clamor direcionado a Deus. Salva-nos, Senhor. Eu quero terminar essa meditação lhe indagando de que o Senhor precisa te salvar. De qual circunstância é necessária a intervenção de Deus para salvar o seu coração? Talvez um processo judicial, talvez um processo legislativo, talvez a dor de um luto, talvez a necessidade financeira, talvez a falta de saúde e o acometimento de alguma enfermidade, talvez conflitos familiares, eu não sei. Mas o que eu sei é que o Senhor permanece sendo aquele que nos ouve no dia da angústia. E que Ele permanece forte e poderoso para agir com justiça e equidade. Que Ele permanece forte e poderoso para debelar problemas de saúde. Que Ele permanece consolador e confortador para acalmar o coração enlutado. Que Ele permanece o Deus da provisão para ajudar aquele que precisa. Submeta a sua confiança não aos métodos humanos, não à capacidade humana, mas à mão poderosa de Deus. Submeta a sua vontade não aos seus próprios interesses, mas à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu sei que Ele é o bastante para satisfazê-la. Em que você precisa da intervenção de Deus essa noite? Ele pode intervir. Sabe por quê? Porque Ele já interviu naquilo que nós mais precisávamos. Porque Ele já nos oferta a vitória sobre a qual poderia ser a nossa pior derrota, a vitória eterna. Como assim, ó pastor? É que eu e você nascemos perdidos e condenados, cheios de erros e faltas, cheios de pecados. Salva-nos, Senhor, deste salmo. Ouça-nos, ó Rei, quando chamarmos. Tem uma valoração eterna. Os nossos pecados nos fazem dignos de sermos condenados. Mas Deus, Ele interveio nessa causa eterna.
de uma virgem, pelo Espírito Santo, foi concebido o Filho de Deus, o Deus encarnado, Cristo Jesus. E ele viveu nessa terra sem os defeitos e falta que eu e você temos, sem pecados. E ele foi à cruz e se entregou na cruz, tendo o seu corpo moído e todo o seu sangue vertido, para dar a sua vida por nós que não merecíamos. Para dar a sua vida a gente como Jacó, como eu e você. Cheio de faltas, pecados, defeitos e falhos. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, eu não sei qual é a intervenção que você precisa de Deus essa noite, mas certamente esta intervenção eterna é aquela que eu e você mais precisamos. A intervenção de Deus para nos salvar da condenação eterna, para nos perdoar dos pecados. E isso só é possível mediante fé e arrependimento. Ah, não. Mas eu tenho fé em Jesus desde que nasci. A bem da verdade, pela Bíblia, isso é impossível. Todos nós nascemos descrentes e distantes de Deus. E é preciso uma sinceridade de coração para se ver pecador e para ver a Deus como Salvador. E mediante, olhando para o nosso estado de pecado e a salvação que nos foi ofertada, dizermos, eu quero Cristo como meu Salvador. Eu não sei em que área Deus pode intervir na tua vida essa noite, mas a área que todos nós precisamos da intervenção de Deus é na área eterna, na área espiritual. Isso é possível, essa intervenção, mediante arrependimento, confissão de pecados e fé em Jesus. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Há alguns que confiam em si mesmo e na sua própria justiça. Mas eu lhe convido essa noite a fazer como Davi, dizer, mas nós fazemos menção no nome do Senhor Salvador nosso Deus. No nome do Deus de Jacó. Eu não sei se você já com a sua boca confessou os seus pecados, já declarou-se arrependido e creu em Cristo Jesus. Mas hoje, essa noite, é uma grande noite para você dizer, já não quero mais ser o chefe da minha vida, o rei da minha vida. Não confio em carros, não confio em cavalo, não confio nem em mim mesmo. Eu quero confiar somente em Deus. Que o nome do Senhor Jesus, que no nome do Senhor Jesus, Deus intervenha nas nossas causas. Lembre-se de nós no dia da angústia e que a nossa boca se encha de esperança não só que Ele resolve os nossos problemas daqui, e Ele resolve, mas sobretudo na esperança de que Ele nos resolve o problema eterno, o problema que nós temos com Ele, por conta dos nossos pecados. Deus enviou Jesus, o nosso Salvador, e que Ele nos abençoe no nome de Jesus.